Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Matemática é Prática. Na aula de hoje estarei falando com vocês sobre a comparação de números inteiros. Se você tem dúvida nesse conteúdo, fique comigo. E é muito importante vocês saberem comparar dois números, saber qual é o número maior, qual é o número menor. Vocês já aprenderam sobre esse conteúdo relacionado aos números naturais. E agora nós vamos aprender relacionados aos números inteiros, principalmente a parte dos números negativos que vocês ainda não viram. E eu trouxe aqui para vocês uma atividade relacionada a temperaturas, porque quando a gente fala em temperatura é mais fácil de observar qual é o número maior, qual é o número menor. E essa atividade, ela está falando sobre temperaturas registradas às 10 horas de um certo dia em várias cidades do mundo. Então aqui temos cidades representadas pelas letras do nosso alfabeto e temperaturas registradas em graus Celsius. E aqui temos temperaturas negativas e temperaturas positivas. E aqui temos algumas questões para responder relacionadas a essa tabela que vocês estão observando aqui. Então, na letra A, está pedindo quais cidades apresentaram temperaturas positivas. Então, temperaturas positivas são números maiores que zero. E aqui nós temos temperatura de mais 6 graus Celsius, mais 18,6 graus Celsius, mais 26 graus Celsius e mais 34 graus Celsius. Então, essas são as cidades aqui que vão estar apresentando temperaturas positivas. Podemos ver aqui a cidade B, a cidade D, a cidade E e a cidade G. Então, vamos colocar aqui cidade B, depois vem a cidade D, depois vem a cidade E e a cidade G. E agora na letra B, pediu quais cidades apresentaram temperaturas negativas. E aqui nós estamos vendo temperatura negativa, menos 4,5 graus Celsius, menos 7,2 graus Celsius e menos 1 grau Celsius. Então aqui nós temos a cidade A, representando aqui temperaturas negativas, cidade A, cidade C e a cidade F. Então vamos colocar aqui, cidade A, cidade C e a cidade F. Então, são 3 as cidades que apresentaram temperaturas negativas. E agora, na letra C, pediu para nós qual foi a maior temperatura registrada e a menor. Então, quer saber nessa questão qual a maior temperatura registrada aqui e a menor temperatura. Então, vamos ver. A maior temperatura é aquele número positivo que está mais distante do zero. Então, nós podemos observar que o número que é maior aqui é o 34. Então, 34 graus Celsius é a maior temperatura. Então, vamos colocar aqui, maior 34 graus Celsius. Então, 34 graus Celsius é a temperatura que está mais distante do zero. E agora, a menor temperatura. A menor temperatura é aquele número negativo que está mais distante de zero. Então, vamos ver quais são os números negativos que nós temos. Ó, primeiro vem o menos 1, que vem logo após o zero, depois vem menos 4,5 e depois vem menos o 7,2. Então, a menor temperatura é aquele número que está mais distante de zero. Então, é menos 7,2 graus Celsius. Então, vamos colocar aqui, menor, menos 7,2 graus Celsius. Então, com essa atividade, deu para vocês perceberem que um número negativo que é menor é aquele que está mais distante de zero. E o número que é maior dos negativos é aquele que está mais próximo de zero. Então, entre as temperaturas negativas, o número que é menor é aquele que está mais distante de zero. Então, aqui é a menor temperatura negativa. E se a gente fosse observar qual é a maior temperatura negativa que nós tivemos aqui, é aquele número negativo que está mais próximo de zero, ou seja, menos 1. Então, menos 1 é o número negativo que está mais próximo de zero. Então, entre as temperaturas negativas que nós temos aqui, ele é a maior temperatura dos números negativos. Na próxima parte, vamos fazer mais uma atividade para que vocês pratiquem um pouco mais. Pessoal, vamos lá então resolver essas duas atividades? Na primeira atividade, quer saber qual é o maior número. Na letra A, nós temos mais 17 ou menos 17. E aqui vale lembrar que todo número positivo é maior que um número negativo. Então, o maior é o mais 17. Na letra B, menos 29 ou zero. O zero também ele é maior que qualquer número negativo. Então, maior aqui é o zero. Na letra C, mais 60 ou 60. Aqui devemos lembrar que o número que não possui sinal antes, ele é um número positivo. Então, mais 60 ou 60 não tem nenhum que é maior, eles são iguais. Então, vou colocar aqui
são iguais. Na letra D, menos 9,8 ou menos 10. Entre os números negativos, para saber qual é o maior, devemos observar qual está mais próximo de zero. Então, aquele que está mais próximo de zero, entre os números negativos, devemos observar aquele que está mais próximo de zero é o maior. Aquele que está mais distante de zero é o menor. Então, aqui, quem está mais próximo de zero é o menos 9,8. Então, ele é o número que é maior. Então, menos 9,8. Na letra E, 100 ou menos 300. Então, o 100 não tem sinal, ele é positivo. Então, qualquer número positivo é maior que o número negativo. Então, aqui o maior é o 100. Na letra F, menos 370 ou menos 369. E qual dos dois está mais próximo de zero? O que está mais próximo é menos 369. Então, ele é o número que é maior, menos 369. Na letra G, 0,6 ou menos 1,8. Então, 0,6 é positivo ou menos 1,8. Se ele é positivo, então ele é maior que qualquer número negativo. Então, 0,6 aqui é o maior. E na segunda atividade agora vamos fazer relacionando aqui, ó. Relacione os números utilizando os sinais igual, maior ou menor. Na letra A nós temos menos 2,3 é maior ou é menor que menos 2,06? E aí nós vamos pensar qual é o número que está mais próximo de zero. O número que está mais próximo de zero é menos 2,06. Então, quer dizer que menos 2,3 é menor que menos 2,06. Na letra B, 1,001 é maior ou é menor que menos 4,5? Qualquer número positivo é maior que o número negativo. Então, 1,001 é maior que menos 4,5. Na letra C, nós temos menos 3 e menos 10. Qual é o número que é maior aqui? Aquele que está mais próximo de zero. E quem é que está mais próximo de zero? O menos 3. Então, menos 3 é maior que menos 10. Na letra D, menos 5 é maior, é menor ou é igual a menos 15 quintos. E aí nós devemos transformar essa fração aqui em um número decimal ou um número natural. Nós vamos dividir ela e ver qual o resultado para saber qual dos dois é maior. Então, 15 dividido por 5 é igual a 13, porque 3 vezes 5 é 15, então o resultado dessa divisão seria menos 13. Então, qual é maior? Menos 5 ou menos 3? Menos 13 está mais próximo do zero, então quer dizer que menos 5 ele é menor que menos 15 quintos. Na letra E nós temos menos 13 meios, é maior ou é menor que menos 5? E aí nós vamos dividir essa fração e ver qual o resultado dela. Então temos aqui o 13 dividido por 2, que vou fazer aqui do lado. Ó. 13 dividido por 2 é igual a 6, 6 vezes 2, 12. 12 para 13, falta 1. 1 não dá para dividir para 2, então completamos com 0 e colocamos uma vírgula. 10 dividido por 2 é igual a 5. Então, o resultado de 13 dividido por 2 é igual a 6,5. Então, vamos pensar. Menos 6,5 é maior ou é menor que menos 5? O número que está mais próximo de zero é menos 5. Então, menos 13 meios é menor que menos 5. Na letra F, nós temos menos 8,5 é maior ou é menor que menos 18 meios. E aí nós vamos dividir aqui 18 por 2. 18 por 2 é igual a 9. Então, o resultado aqui seria menos 9. E aí, menos 8,5 é menor ou é maior que menos 9? Menos 8,5 é maior, porque ele está mais próximo do zero do que menos 9. Próxima parte, vamos fazer mais uma atividade. Pessoal, vamos lá então resolver mais essa atividade? Observe o gráfico. E esse gráfico, ele representa o resultado de um jogo com 4 participantes. E aqui vocês podem observar que a reta vertical está representando a quantidade de pontos e a reta horizontal representa os participantes. E aqui vocês observam que o intervalo de pontos está dado de 100 e 100. 100, 200, 300, 400 e aqui menos 100. E aqui temos os participantes e a relação dos pontos que eles fizeram está nessas barras aqui. Então aqui nós temos o Marcos. O Marcos ele fez 200 pontos. Aqui nós temos o Pedro, e o Pedro ele fez mais que 300 pontos. Não foi dado para nós aqui o valor exato de pontos que o Pedro fez, mas dá para a gente saber que ele fez mais que 300 pontos. E aqui embaixo nós temos o Carlos. O Carlos ele está com um saldo devedor
de menos 100 pontos. E aqui temos o Luiz, que também está com um saldo devedor de pontos. Não foi passado para nós o valor exato aqui do saldo devedor de pontos do Luiz, mas dá para vocês perceberem que ele está no intervalo de 0 a menos 100. E agora pediu para nós responder essa questão. Escreva o nome dos participantes em ordem decrescente de pontos. Então, ordem decrescente é do maior para o menor. Então, quem fez mais pontos? É o Pedro. Então, primeiro colocado. Então, vamos colocar aqui Pedro. Depois do Pedro, o segundo colocado é o Marcos, que fez 200 pontos. E agora vamos olhar os participantes que ficaram aqui abaixo de 0. Então, aquele que está mais próximo de 0 é o primeiro colocado entre os dois que estão aqui do lado negativo. Então, nós temos aqui o Luiz, que ele está mais próximo de 0. Se a gente fosse refletir aqui a barra desse gráfico, ela ficaria mais ou menos aqui. Então, ele está mais próximo de 0. Então, o Luiz vem em terceiro colocado, que ele está com um saldo devedor um pouco menor do que o Carlos, que está com menos 100 pontos de devedor. Então, o terceiro lugar é o Luiz. E o quarto lugar, por último, sobrou o Carlos, que está mais distante de 0, que ele está com menos 100 pontos. Então, vamos colocar por último o Carlos. Então, nessa atividade, vocês puderam observar o gráfico, né, parte positiva e parte negativa, e observar que a ordem decrescente é do maior para o menor. E aí fizemos a relação, então, da colocação dos 4 participantes. Eu termino por aqui a aula de hoje, então. Espero que vocês tenham compreendido sobre a comparação de números inteiros. E se você gostou dessa aula, curta e compartilhe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para não perder notificações de vídeos novos que eu postar. Fiquem com Deus, até a próxima aula.